A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus estou aqui neste momento para trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. A Bíblia Sagrada vai dizer no primeiro livro chamado Gênesis, o começo de tudo, o início da criação de Deus. A Bíblia vai dizer no capítulo 17, no versículo 1, quando um homem chamado Abrão, quando ele completou 99 anos, o seu nome era Abrão, e depois ele passou a ser chamado de Abraão, porque a sua fé foi tão forte com Deus, a tua comunhão foi tão forte, íntima com Deus, que Deus teve que mudar o nome de Abrão para Abraão. Deus acrescentou mais uma letra ao nome de Abrão. Deus acrescentou a letra A. Abraão. Pois é. A Bíblia diz o seguinte nesse versículo, que Deus apareceu a Abraão quando ele tinha 99 anos. E olha o que Deus falou para Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha aí. Anda em minha presença e ser perfeito. Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda é a palavra e a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é diferente da vontade do homem. Muitas das vezes a vontade do homem, ela só começa no início, mas não vai até o fim. Mas a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia Sagrada diz, Romanos 12, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então é por isso que nós devemos, como Abraão seguiu o exemplo dele, ouvir a voz de Deus e andar na presença do Senhor. Porque a presença de Deus é a coisa mais importante em nossas vidas. Uma certa vez, Deus prometeu para Moisés: Moisés, eu vou mandar o meu anjo ir na frente do povo. Sabe o que Moisés falou com Deus? Moisés, ele orou a Deus. Ele disse: Senhor, tudo bem. A presença de um anjo é muito importante, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, né? O anjo de Deus é um anjo forte, poderoso, que nos guarda, que nos livra de todo mal. Está escrito em Salmo 34, que o anjo de Deus, né? Eles são ministros, espíritos enviados da parte de Deus para guardar aqueles que vão herdar a salvação. Mas Moisés, ele queria algo a mais, ele não queria apenas um anjo. Ele orou a Deus, ele disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos basta subir daqui, não vamos arredar o pé, não vamos sair deste lugar. Então, o próprio Deus foi na frente do povo, porque Moisés queria a presença de Deus. Então, Abraão, ali, quando ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Olha aí, andar na presença de Deus e ter a presença de Deus, sentir a presença de Deus.
Claro que nós não vemos Deus, porque nenhum homem jamais viu a Deus e permaneceu vivo, que Deus falou com Moisés. Moisés queria ver a face de Deus, mas Deus falou com Moisés: Moisés, nenhum homem é capaz de ver a minha face e permanecer vivo, né? Mas a presença de Deus em nossas vidas, né, está acima de tudo. Então, Deus falou com Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus é uma coisa e ser perfeito é outra coisa, né? Porque muitas vezes nós, os homens da terra, às vezes estamos andando na presença de Deus, mas não estamos sendo perfeitos em algumas coisas em nossas vidas. E é preciso que venhamos a endireitar as nossas veredas no caminho do Senhor, né? Pois é, a Bíblia diz isso. Jesus, uma certa vez, disse para os seus discípulos, Jesus falou para os seus discípulos: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então Deus é perfeito em tudo. E Ele quer que nós sejamos perfeitos também. O apóstolo Pedro, ele diz na sua carta que Deus é santo e que nós, os seus filhos, precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Claro que nós só vamos conseguir alcançar a perfeição lá no céu. O próprio Pedro, ele diz na sua carta, né? O Deus de toda graça vos aperfeiçoará. Então, o único que pode nos aperfeiçoar perfeitamente é Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Mas Deus, ele falou com Abraão que Abraão deveria se esforçar, que Abraão deveria andar na presença dele e procurar ser perfeito, andar no caminho reto, como diz o Salmo 119. Bem-aventurados são aqueles que trilham o caminho reto, que andam no caminho perfeito, porque Deus é perfeito. Então é por isso que Deus ele pediu para que Abraão andasse na presença dele e fosse perfeito. Mas perfeito como? Perfeito na fé, perfeito no amor, perfeito na humildade, na mansidão, na perseverança, na longanimidade, ser perfeito nessas áreas em nossas vidas, ser perfeito para com Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então Deus, ele apareceu para Abraão quando ele completou 99 anos. E Deus falou com ele: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Anda em minha presença. Eu quero que você anda na minha presença, do Deus único, do Deus real, do Deus verdadeiro, e seja perfeito. Seja perfeito. Fuja do mal. Fuja do mal, porque a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que fogem do mal e praticam o bem. A palavra do Senhor diz: qual é o homem que deseja a vida? Qual é o homem que deseja viver longos dias sobre a terra? Refreia a sua língua do mal, aparta-te do mal, faça o bem. A palavra de Deus diz. Então Deus apareceu para Abrão, né? Não só para Abrão, Deus apareceu para Isaac, Deus apareceu para Jacó, e Deus apareceu para muitos homens e mulheres e trouxe uma mensagem e trouxe algo que Deus queria falar com eles. Então, Deus está falando conosco, Deus está falando comigo, contigo, na sua palavra, o que está escrito na Bíblia, temos que procurar aguardar em nossos corações, porque o próprio Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e as pratica, será comparado a um homem prudente. Então, um homem prudente é aquele homem que ele procura andar na presença de Deus e ser perfeito, guardar a palavra de Deus,
praticar a palavra de Deus. Ele será comparado a um homem prudente, um homem sábio, inteligente, que edificou a sua casa espiritual na rocha que é Cristo. Pois é, então medita nessa palavra. Deus falou com Abraão quando ele tinha 99 anos. Deus apareceu para ele, já, que coisa linda, né? Abraão estava lá, de repentemente, começa a mudar o clima, começa a mudar o ambiente, começa a mudar ali, ele começa a perceber algo diferente, era a presença de Deus. Deus se manifestou para Abraão, Deus apareceu para ele ali de uma forma real, de uma forma nítida. Deus apareceu para ele, ele ouviu a voz de Deus, como você está ouvindo a minha voz agora. Abraão ouviu a voz de Deus e aquela voz soou nos seus ouvidos, aquela voz bradou no seu coração e falou: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu tenho todo o poder, eu sou onisciente, onipresente, onipotente. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quem sabe Abraão talvez até disse: mas Senhor, eu tenho andado na sua presença. Mas aí Deus fala para ele: mas eu quero que você seja mais perfeito nas suas obras, seja mais perfeito na sua fé, na sua comunhão comigo, na sua oração comigo, na sua perseverança comigo. Seja mais perfeito diante dos meus olhos. Vários homens foram perfeitos. Você vê Noé. Noé foi um homem perfeito, justo, íntegro na sua geração, aos olhos de Deus, achou graça aos olhos de Deus, porque Noé andou na presença de Deus, está escrito lá, Noé andava com Deus, e Noé procurou ser perfeito no meio daquela geração corrupta, onde os homens se corromperam o caminho de Deus na terra, não queria nada com Deus. Enoque andava com Deus, está escrito, andou Enoque com Deus perfeitamente e não se viu mais, porque Deus o tomou para si, porque ele foi tão perfeito na terra. Elias também foi arrebatado ao céu, não viu a morte, porque andava na presença de Deus e procurava ser perfeito. E tantos outros homens, né? O próprio Jó também foi um homem íntegro, sincero, perfeito e fugia do mal. Deus deu testemunho da vida de Jó, Josué e tantos outros homens que procurou andar na presença de Deus e ser perfeito. Alguns tiveram algumas falhas, alguns erros, mas endireitaram a sua vida, as suas veredas, se arrependeram e buscaram a Deus de todo o coração e começou a praticar o que era bom e ser perfeito na presença de Deus. O próprio rei Ezequias, quando ele estava à morte, quase para morrer, né, já estava nas últimas, né, já ia morrer mesmo, mas ele fez uma oração a Deus, aquela oração perfeita, de todo o coração. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim, que tenho andado com o coração perfeito diante do Senhor. E Deus se lembrou dele e veio, deu saúde, deu cura, deu mais anos de vida para ele. Então isso que Deus quer, o que Deus falou com Abraão, Deus está falando comigo, com você, meu servo e minha serva. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu tenho todo o poder acima de tudo e de todos. Anda na minha presença. Mas não somente anda, mas procura ser perfeito em suas obras diante de Deus. E aí o que vai acontecer? As mãos de Deus, as bênçãos de Deus, a presença de Deus, a providência de Deus estará sobre a sua vida, a minha vida, sobre toda a nossa casa, a nossa família. Em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Medita nessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, a vida é assim. Jesus em primeiro lugar. Oh, glória! Amém!